Olá, seja bem-vindo ao quarto bloco da terceira aula do curso de Astrologia Hermética do E-Adeptos. Então, nesse quarto bloco, nós vamos estudar um pouquinho de Yesod, ou a Lua dentro do nosso mapa. Então, Yesod, dentro da árvore da vida, ele vai representar o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Ele é a nossa princesa, ele é a parte nossa que clama pelo contato com o sagrado. Ou seja, a Lua é aquela parte sua que provavelmente ninguém conhece, que talvez os seus melhores amigos vão saber que você é daquele jeito. Então é uma parte que até você não pode mostrar ela muito para os outros, porque ela também lida com as suas fraquezas. De uma maneira, escolhendo uma profissão dentro de uma verdadeira vontade, uma das coisas mais importantes que os meus mestres me passaram e que eu estou te passando agora, é que você não pode, de maneira nenhuma, agredir a sua lua. Então você nunca vai poder ter uma profissão ou algo que você faça rotineiramente cuja energia entre em conflito com a energia da sua lua, que é um caminho sem volta para a infelicidade. E o oposto também é válido. Sempre uma das chaves para você achar se está na verdadeira vontade é encontrar um caminho, encontrar uma profissão, encontrar alguma maneira de trabalhar sempre essa energia da lua dentro do mapa. Então vamos lá dar uma olhada como é que ela se manifesta. Então essa vibração desse chakra, né, o segundo chakra, o chakra esplênico, que vai estar lidando com criatividade, justamente com essa ideia de gestar, né, o chakra do ventre. Então a sua ideia, tanto no nível físico, né, como no nível intelectual. Então como é que você precisa trabalhar isso dentro do nosso subconsciente de Yesod, projetando isso na sua vida. A Lua em Áries. A palavra-chave para isso seria emocionalmente agressivo, né? Então é uma ideia de reagir à vida como uma aventura. Então quem tem a Lua em Áries, mesmo que por fora seja quietinho, por dentro ele sempre vai estar aberto a ideias novas. Então ele vai se relacionar com uma experiência como um meio de autorrealização. Ele tem muito entusiasmo, um entusiasmo sincero e consciente, no sentido de se inflamar logo. E também, por outro lado, esquece rápido a causa da sua explosão. Às vezes tem aquelas tendências do primeiro eu. Mas a mente rápida e cardinal, o fogo cardinal dessa energia dentro de Yesod, ela vai trabalhar muito nessa ideia de temperamento esquentado. Um nervosismo que pode ser canalizado para um empreendedorismo muito grande. Às vezes ela pode até parecer um pouquinho distanciado das pessoas ao redor, mas esses sentimentos eles são muito agudos e muito nítidos. E muito conscientes. Yesod, dentro do fogo cardinal, ele representa que a sua princesa é a mais inflamada e explosiva de todas as princesas. Ou seja, é a pessoa que mesmo que por fora ela tem aquela casca de que está tudo ok, por dentro ela vai ter aquele fogo e aquela necessidade de se desenvolver, de avançar, de curiosidade, de ir para frente, que nenhum outro signo vai ter. Então explore esse poder. Lua em Touro. A palavra-chave da Lua em Touro é emocionalmente estável. Ou seja, ao contrário da Lua em Áries, que é explosiva e extremamente impetuosa, a Lua em Touro ela vai convergir diretamente para o plano material. Então as emoções se dirigem para o conforto e para as posses materiais. É uma chave muito estável. Então a pessoa sempre vai desejar o melhor de tudo. Dificilmente ela se contenta com porcaria. A Lua está exaltada em Touro. Significa o quê? Que ela está mais forte em Touro. Ela traz à tona o lado reflexível e firme da Lua. Então ela se apega a ideais com unhas e dentes. É uma pessoa muito fiel, sentimental, afetuosa e às vezes até tímida. As reações e as impressões dos sentidos são lentas, porém são muito fortes. O subconsciente ele vai se manifestar de uma maneira devagar, mas muito pesada, muito firme. Daí que a gente tem essa ideia de, numa oitava alta, assimilar isso com ética e com ideais, né? A palavra-chave aí seria uma pessoa de ideais. O tato e o paladar de pessoas que têm Lua em Touro costumam ser muito desenvolvidos. E muitas vezes tem uma voz agradável, tanto falando quanto cantando. Costuma gostar de música, de arte, de dança, tudo que torna a vida mais agradável. Precisa satisfazer seus apetites físicos. Não é à toa que muitos que têm Lua em Touro são mais gordinhos. Costuma gostar de coisas muito calmas e tranquilas e dificilmente vai se envolver em viagens,
mochilas e coisas que envolvam instabilidade. A lua em touro ela vai trabalhar Yesod dentro da terra fixa, ou seja, mesmo o subconsciente daquela pessoa, ele está muito ancorado no consciente. Se por um lado isso é ruim, que pessoa com lua em touro tem muita dificuldade com viagem astral, projeção e essas coisas mais espiritualizadas, inclusive é muito forte pessoas com lua em touro serem ateias ou extremamente agnósticas. Por outro lado, a lua em touro ela traz muito dessa ideia do contato com a matéria. Ou seja, vai ter um olfato às vezes muito desenvolvido, paladar desenvolvido, pode trabalhar com perfumes às vezes, com comida principalmente, e com toda essa parte que envolve os sentidos manifestados dentro de Malkuth, dentro do mundo material. A lua em Gêmeos, a palavra-chave para isso é emocionalmente versátil, ou seja, se interessa por contatos íntimos efêmeros. A personalidade emocional ela vai exigir uma variedade e novidade ao invés de duração e profundidade de sentimentos. Normalmente ela não tem muitos sentimentos duradouros, uma lealdade não muito precisa, né? Embora às vezes pode ser insensível, a ideia da lua em Gêmeos é uma lua de viajante. É uma lua de mochileiro, uma palavra-chave para isso. Então, no seu íntimo, a pessoa que tem essa energia, ela precisa de experiências diferentes sempre. Então, os sentidos servem ao intelecto muito mais do que as emoções. E a consequência disso é a capacidade de observação e um raciocínio desapaixonado. Ou seja, a pessoa tem uma capacidade muito maior de observar o mundo e narrar aquilo que os seus sentimentos conseguem perceber. A lua em Gêmeos, né, Yesod, dentro de um ar mutável, significa que toda essa parte de criação, imaginação, tende a ser muito ativa, mas no sentido de uma criação racional. Ou seja, uma pessoa que costuma ter facilidade com textos, com códigos, com símbolos, com amizades. É alguém que não vai estar muito satisfeito se não tiver cada dia conversar com 50 pessoas diferentes. Então ela precisa estar num emprego onde ela vai ter variação, ela vai ter viagem, ela vai conhecer pessoas diferentes e ela vai estar sempre conversando ou em contato com muitas energias diferentes para conseguir pegar e satisfazer essa vibração de Yesod. Lua em Câncer. A palavra-chave de Lua em Câncer é emocionalmente maternal. Ele é simpático, muitas vezes protetor. A ideia de que a Lua em Câncer traz o sentimento de mãe, daquele que toma conta, da galinha protegendo seus pintinhos. E às vezes fica muito apreensivo em relação a assuntos que estejam fora de seu controle. Então a Lua em Câncer ela tende a abraçar tudo. A impressão dos seus sentidos são muito corretas, mas nem sempre você age baseado nela. A mente muito meditativa e umas reações muito baseadas no que sente. Vamos nos lembrar que a Lua ela é o regente de Câncer. Então, conforme a gente explicou na aula anterior, se você tem uma lua em Câncer, ela vai fazer um peso maior nessa energia dentro do seu mapa astral. Então, é o que a gente costuma falar, Umbanda, que são os filhos de Iemanjá. E é uma pessoa muito sensível, que toma conta do que está em volta, que vai querer pegar tudo para si, que vai cuidar. Então, desde aqueles aspectos maternais, de enfermeiro, de tomar conta, até aquele amigo que o cara é machão mesmo, mas saiu na balada, ele não bebe, toma conta de todo mundo, leva a pessoa em casa e tal, enfim. Um mãezão. Então essa lua vai ter essa característica de cuidador muito grande, principalmente dentro do aspecto esotérico. Então, são pessoas que estão voltadas para o xamanismo, voltadas para energias de cura, para reiki, voltado muito para essa área de prover, de gestar. Lua em Leão. A palavra-chave é emocionalmente dramático. Então, a Lua em Leão é autossuficiente e autoconfiante. Não gosta de interferir muito nas situações, a não ser que esteja pessoalmente envolvido. Mas depois de ter decidido agir, se ofende se alguém interfere ou critica. É uma ligação emocional a qualquer coisa que lhe pertença ou tenha influência direta no seu ego. Ou seja, suas impressões sensoriais são bem desenvolvidas, é capaz de fazer avaliações rápidas e precisas dos outros. Seu temperamento é ígneo e sabe colocar os outros no seu devido lugar. Se não se controlar, pode chegar a ser egocêntrico e até um pouco pretensioso. Normalmente não é curioso, mas quando está motivado, aprende de forma rápida e precisa.
embora todo o seu aprendizado seja colorido pelos seus sentimentos. A Lua em Leão tem nobreza dentro da emoção, e essa colocação também torna difícil voltar atrás ou chegar em um acordo uma vez que você deu a sua palavra. Yesod, na energia do leão, ela vai estar trabalhando com fogo mutável. Ou seja, ela está muito ligado com o seu íntimo, voltado para a imagem, ou voltado para tudo aquilo que está ao seu redor. Então é comum você ter facilidade de Lua em Leão com pessoas que conseguem entender a imagem do outro ou a imagem daquilo que está acontecendo ao redor. Então trabalhar muitas vezes com filmagem, fotografia, vídeo, direção de arte, quadro, enquadramento, moda. Então são coisas que estão muito ligadas a essa Lua em Leão. Tomar conta da imagem, uma palavra-chave muito boa para Yesod manifestado nessa energia. A Lua em Virgem. A palavra-chave é emocionalmente discriminador. Então a Lua em Virgem reage ao estímulo e ao reconhecimento, uma profunda ânsia de partilhar experiências e autorrealização com os outros. Isso o torna emocionalmente ambicioso, pode dar a tendência de ditar o rumo dos seus relacionamentos. A exposição da Lua enfatiza as qualidades mentais, mas aqui as qualidades mentais inquietas de Gêmeos, né, são substituídas pela firmeza e praticidade do virginiano. Ela não valoriza o conhecimento em si, mas procura poder usá-lo e aplicá-lo. Costuma ter uma memória excelente. Analisa e critica cuidadosamente todas as impressões dos sentidos. Esta não é a colocação mais sexual da Lua. Costuma gostar muito de ciência ou do oculto, e é muito comum estar voltado para o agnosticismo ou para o ateísmo, porque precisa entender que tem lógica em tudo. Yesod, trabalhando em terra mutável, ela vai estar ligada muito no sentido racional da imaginação. Então, ao contrário de alguém que tem Lua em Gêmeos ou Lua em Câncer, que está muito voltado na fábula e no contar histórias, a Lua em Virgem ela tem que ser reta e direta. Então, se não fizer sentido, se não tiver uma lógica, se não tiver uma coerência de São Tomé, Lua em Virgem não vai aceitar isso dentro do seu íntimo, dentro da sua realidade. Então não tenta passar a perna em alguém que tem Lua em Virgem, um conto da carochinha, que ele não vai cair. Ele é uma pessoa que é firme, reta e às vezes até muito crítica, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Lua em Libra. A palavra-chave de Lua em Libra é emocionalmente refinado. A Lua em Libra vê na vida uma maneira de se autoconhecer através do ensaio e erro. Ele partilha a experiência em todas as ocasiões e tem um sentimento natural, charmoso e afável em relação à humanidade. Sente uma profunda necessidade de que os outros gostem dele, e a sua conduta é naturalmente cortês, encantadora e diplomática, assim como é a energia libriana. Tende a viver o momento presente de bom vivant, tem os altos e baixos de acordo com as mudanças dos acontecimentos. Suas impressões sensoriais são esteticamente fortes. A pessoa tem necessidade de se dedicar à perfeição e à harmonia, um pouquinho próximo de Virgem. Você vivencia as sensações através da mente e avalia os fatos, mas não critica ou analisa. A energia de Yesod, manifestada aí no ar cardinal, ela tende a ter essa ideia de liberdade, de amizade, de você ter o conhecimento e entendimento dos outros, assim sendo dentro de você mesmo. Então você vai buscar uma harmonia. Diz que essa lua é a que busca o menos conflito e o maior possível de diplomacia e harmonia ao seu redor. Inclusive é fisicamente incômodo para alguém que tem Lua em Libra estar num ambiente de barulho, de bagunça, de briga, de desarmonia. É uma pessoa que ela tem necessidade de ter o seu ambiente zen, a sua calma. Então se você tem essa energia, assim, busque uma meditação zen, respiração, yoga, técnicas de viver uma vida calma e uma vida mais zen. Lua em Escorpião. A palavra-chave é emocionalmente possessivo. A Lua em Escorpião trabalha com emoções muito intensas e ela às vezes se baseia num desejo poderoso, impaciente, temperamental e mesmo dado à magia. Se ofende facilmente e pode se tornar ciumento, rancoroso e vingativo. Não gosta muito que os outros interfiram em seus objetivos ou se oponham a eles. E frequentemente sacrifica muita coisa por bondade. Tem uma capacidade de empreendedor.
e vai fazer qualquer coisa para chegar ao sucesso. Geralmente consegue o que quer, entretanto, pode achar que obteve uma vitória sem valor. Às vezes pode ser ciumento, orgulhoso e possessivo. E normalmente esse posicionamento da Lua não promete um casamento muito harmonioso ou tranquilo. A vontade de dominar muitas vezes se reflete nesses relacionamentos. Yesod, trabalhando como água fixa, ela vai tentar pegar toda essa emoção maternal da Lua, né, que seria uma Lua mais voltada para um Câncer ou Peixes, que são luas mais emotivas e sentimentais, e ela vai cortar. Então, a Lua em Escorpião, costuma-se dizer que ela já trabalhou com magia. E ela é uma lua de feitiçaria, é uma lua que vai pegar tudo que não presta, não interessa e cortar. Então é uma lua que às vezes falha muito na piedade, ou às vezes tem muita dificuldade de ter compaixão e de se colocar no lugar dos outros. Então, se você tem essa energia, procura trabalhar as oitavas altas disso, que é a facilidade com projeção astral, com viagem, com estudos herméticos e estudos simbólicos. Então vai trabalhar aí muito com magia ritualística, né? Magia prática e até mesmo incorporação. Lua em Sagitário. A palavra-chave de Lua em Sagitário é emocionalmente idealista. Socialmente, é uma pessoa que costuma ser ingênua e desconhece as diferenças verdadeiras entre os seres humanos. Ela reage aos outros como se eles fossem parte dele mesmo. E a sua tendência é misturar e se reunir com os outros, sempre tentando tirar o melhor da vida. Você precisa fazer com todos, é muito aberto, amistoso, como um cãozinho. Tem um agudo senso profético e inspiracional. E está sempre em busca de alguma coisa, inquieto, às vezes sem persistência. Suas impressões sensoriais são nítidas e muito precisas, do que qualquer outro signo. Assim seu julgamento é perspicaz. Mas precisa aprender a pensar antes de falar. A Lua, nessa energia, né, Yesod, dentro da energia de Sagitário, ela trabalha muito com o observar e principalmente o sentir as coisas ao redor. E diante de todo esse sentimento, ela traz uma regra interna. Então a gente costuma falar que é a Lua dos filósofos. Então é uma Lua que dificilmente vai ter tempo ruim. São pessoas que sempre estão olhando a parte boa da vida. Para elas o copo sempre está meio cheio. Então é a ideia de que tudo na vida vai ser uma experiência. E tudo que você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir trazer algo para frente. Tem muita dificuldade, às vezes, de trabalhar em ambientes depressivos ou que envolvam coisas mórbidas ou infelizes. E vai ter mais facilidade de trabalhar em ambientes que tenham comédia ou algum senso prático dentro da vida. Lua em Capricórnio. A palavra-chave é emocionalmente reservado. É uma pessoa que quer ser reconhecida e gosta de ser reconhecida como alguém poderosa e importante. Emocionalmente é até sensível, porém ao mesmo tempo muito crítico, tanto dos outros como si mesmo. Entretanto, é incansável e ponderado quando está interessado e envolvido. A Lua está em detrimento em Capricórnio. Então o que é detrimento? Como ela é regente em Câncer, e Capricórnio é o signo oposto de Câncer, significa que a Lua está desconfortável nessa posição. Ou seja, a gente tem Yesod, a gente tem um chakra que é extremamente materno, vibrando numa energia extremamente militar. Ou seja, uma Lua em Capricórnio, ela não vai enxergar e vai ser muito difícil de tomar conta e de cuidar daquele que é fraco. Por outro lado, ela vai ser muito boa em prover desafios e treinamentos para fortalecer aquele que ele gosta. Não significa que uma Lua em Capricórnio não tenha emoções. Só significa que ela vai estar ligada com outro tipo de vibração. Então, do mesmo jeito que você tem a facilidade para poemas tal em Câncer, em Capricórnio não. A ideia tem que ser prática, direta e reta. A sensação é de praticidade. Então, ou você serve para alguma coisa, ou você vai ser descartado. A Lua em Aquário. A palavra-chave é emocionalmente desprendido. Você considera a experiência o seu campo de provas. Reage a tudo no nível utilitário e ao mesmo tempo idealista. Para as pessoas com Lua em Aquário é muito importante descarregarem, já que tendem a se sobrecarregar emocionalmente o tempo todo. Elas precisam de uma causa ou de um projeto para descarregar a tensão. De outra forma, elas acabam frustradas. Isso acaba levando a uma busca e peregrinação incansável, ou, num estado de oitava alta, a iluminação espiritual. A Lua em Aquário está conectada diretamente com o Rockmar.
Ou seja, é o que a gente brinca e chama que é a lua de hippie. Então é uma lua que ela vai ser capaz de trazer para dentro da vida o extraordinário. É uma lua que nunca vai estar satisfeita com as regrinhas. Então, do mesmo jeito que uma lua num signo mais estável, ali como touro ou virgem, vai gostar de regras, vai gostar de horário, vai gostar de estabilidade, uma lua em aquário ela precisa vivenciar o diferente. Nada agride mais uma lua em aquário do que você viver um dia depois do outro todos iguais. A pessoa vai acabar surtando. A lua em aquário ela necessita desenvolver essa imaginação, desenvolver essa originalidade e desenvolver campos onde ela possa trabalhar esse diferente, trabalhar essa conexão sempre com o original, para trazer para a Terra, para manifestar sempre coisas diferentes ou novas dentro do nosso plano. E Lua em Peixes, que a palavra-chave é emocionalmente instintivo, né? Então é uma energia muito suscetível às profundidades da experiência humana, compreensivo e afetuoso em relação a todas as pessoas. Emocionalmente é muito ingênuo e continuamente deixa de ver as falhas e deficiências dos outros. Entretanto, acaba sendo magoado com facilidade, tende a chorar ou ter pena de si pelo menor motivo. A Lua em Peixes ela trafega em oposição à Lua em Virgem. Então tudo que a Lua em Virgem tem de ateísta, de lógica, de coerência e de regra, a Lua em Peixes ela vai ter de emoção, sentimento, sensibilidade e conexão com o espiritual. A Lua em Peixes ela trabalha praticamente dentro do plano astral, né? Então nós temos a Yesod vibrando em água mutável, ou seja, a própria mente da pessoa já está envolta nesse sentimento de emoção. Então só a energia do zodíaco que tem a maior facilidade em mediunidade, sentir, vidência e manifestar essas experiências místicas que vão conduzir a vida. Então você precisa estar em contato com algum ambiente que te traga espiritualidade, que te traga paz de espírito e que te traga uma paz interior para você poder trabalhar esses aspectos poéticos da alma com facilidade. O principal conselho que eu dou em relação à sua lua dentro do mapa é que você nunca pode trabalhar com qualquer coisa que vai entrar em conflito com a sua lua. Então, tendo isso em vista, a gente vai conectar agora com o que a gente já viu nas aulas passadas, e a ideia da grande personalidade vai estar diretamente ligada ao Sol, Lua e Ascendente. Então, quando você consegue harmonizar esses três campos, você vai criar aí o eixo central, né, o pilar do meio da tua árvore da vida. E aí você vai conseguir estar equilibrado. Então, uma das dicas que a gente dá para você tentar encontrar um emprego que tenha a ver com a tua verdadeira vontade, que te realize, tem que ter, estude bem, faça suas anotações agora, antes de ir para a próxima aula, e tente encontrar uma ideia, um equilíbrio, uma lista de profissões que possa ter harmonia, que você possa se dar bem dentro dessas três energias, o Sol, Lua e o Ascendente. E até o próximo bloco.